Após a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense, o Internacional encaminhou a permanência na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Abriu 6 pontos de vantagem para o Flamengo, que joga ainda neste fim de semana, e 3 pontos de vantagem para o Fluminense. Após o jogo, repercussões no vestiário. O técnico Mano Menezes explicou a situação de Daniel e a oportunidade dada ao jovem Emerson Júnior. Na zona mista, Depena rasgou elogios e se mostrou impressionado com o Vitão. E Pedro Henrique contou o trabalho sujo que o alemão está fazendo no decorrer das partidas. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 5 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla para repercutir tudo de mais importante que aconteceu neste sábado no Internacional. Obviamente que o mais importante é a vitória por 2-0 do Inter sobre a equipe do Atlético Paranaense, aqui no estádio Beira-Rio, com gols no segundo tempo marcados pelo Pedro Henrique e depois pelo Maurício. O Internacional conseguiu importantes 3 pontos que encaminham uma vice-liderança, um vice-campeonato do Brasileirão. O Inter abre pelo menos 3 pontos de vantagem para o terceiro colocado e pode garantir essa segunda colocação já matematicamente na próxima rodada, vencendo o São Paulo no estádio Morumbi e torcendo para alguma combinação de resultados. Então, uma vitória que nem precisa dizer o tamanho e a importância dela na tabela de classificação. Mas eu quero falar sobre o jogo e para quem já viu, eu gravei um vídeo logo após a partida, repercutindo as atuações individuais que o Internacional teve e a resposta que o Inter deu para todo mundo que achava que talvez a equipe tivesse um pouco desmobilizada nessa reta final. A resposta ela foi dada. O Inter conseguiu mostrar que pode competir e pode vencer com qualquer time, qualquer equipe do Brasil. Foi soberano sobre o vice-campeão da Libertadores da América. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar aqui em cima para assistir. No pós-jogo, e aí eu já vou para as repercussões, começo falando sobre a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que trouxe alguns pontos importantes. O primeiro deles que eu vou destacar é sobre Daniel. E ontem mesmo a gente falou sobre a surpresa na lista de relacionados, que é a ausência do Daniel e a presença do Emerson Júnior, o que, obviamente, pode ter algum outro tipo de repercussão. A gente sabe do ambiente do Daniel, querendo sair do Internacional, querendo ter mais minutagem, um pouco sem paciência também com as críticas que vem acontecendo por parte do torcedor, mas o Mano foi um pouco mais pragmático e um pouco mais contido para falar sobre esse assunto. Ele colocou na conta de uma oportunidade para o Emerson Júnior a ausência do Daniel. E aí eu até vou ler aqui o que disse o Mano Menezes. Ele disse que a resposta, a colocação do Emerson Júnior foi para um aspecto técnico e que se aproveita esse tipo de convocação para observar a postura, para observar o comportamento do jogador no dia a dia. E por isso é importante o Emerson Júnior ter esse tipo de oportunidade para que decisões futuras sejam tomadas. Que tipo de decisões futuras? Vamos fazer de conta que o Daniel saiu do Inter já. O Inter precisa tomar uma decisão. Contrata um goleiro ou bota o Emerson Júnior em um patamar de goleiro reserva? Para tomar essa decisão, o Mano precisa observar mais de perto o Emerson Júnior. Pelo menos foi isso que ele argumentou para deixar o Daniel hoje de fora da lista. Vamos ver nas próximas listas o que vai acontecer. Se de fato é um ambiente que está conturbado para o Daniel ou se de fato é só uma oportunidade dada ao Emerson Júnior. O Mano Menezes falou também sobre a disputa Pedro Henrique e Wanderson, e esse foi o primeiro tema abordado com ele na entrevista coletiva. Ele começou jogando com o Pedro Henrique neste sábado contra a equipe do Atlético Paranaense, e o Pedro Henrique jogou muito bem. E o Mano tratou de elogiar a disputa e a importância dessa disputa para que exista uma competitividade e os dois mantenham um alto nível. Não quis explicar qual critério ele está utilizando para colocar um jogador ou colocar outro, mas celebrou bastante o bom momento vivido por esses dois jogadores. E o Mano Menezes também falou sobre Vitão, tá? Ele foi questionado sobre a possibilidade do Vitão jogar em seleção brasileira. E aí o Mano disse que já havia dito anteriormente dessa possibilidade do Vitão jogar na seleção brasileira. Lá atrás, vocês lembram, ele disse, se o Vitão fosse de um centro mais badalado do país, do eixo Rio-São Paulo, talvez estivessem falando com um pouco mais de força no nome dele. Mas o Mano de novo se limitou a falar apenas isso sobre o jogador. Destacou o sistema defensivo que tem, segundo o Mano, 4 ou 5 jogadores que podem entrar e dar uma resposta.
celebrando bastante o bom momento vivido pela defesa e pelos defensores do Internacional. Na zona mista, a gente teve alguns jogadores concedendo entrevistas importantes. E eu começo com o Depena. E o Depena se mostrou impressionado com o Vitão, que hoje fez uma baita partida, deu um passe maravilhoso, construindo e iniciando a construção do segundo gol do Internacional. Abre aspas para Vitão, que jogou com o Depena muito tempo na Ucrânia, né? O Depena no Dinamo de Kiev e o Vitão no Shakhtar Donetsk. Então eles se enfrentavam bastante no campeonato ucraniano. E aí o Depena falou, ele conseguiu muita experiência no Shakhtar, jogou muitos jogos na Europa, o enfrentei na Ucrânia, quando jogava no Dinamo. É um zagueiro que, por mais que tenha 22 anos, parece que está no futebol há muito tempo. Esse foi o destaque do Depena sobre o Vitão, que de fato está despertando esse encantamento não só do torcedor, de quem está assistindo os jogos, mas também do próprio grupo de jogadores, do Mano e do Depena. O Depena falou também sobre o novo papel dele no setor do meio-campo com a ausência do Gabriel, porque hoje ele joga alinhado com o Johnny, como os dois volantes mais recuados do Internacional. Ele disse que é uma situação um pouco diferente, é um posicionamento um pouco diferente, mas que ele e o Johnny estão se dando bem e estão se adaptando, já que com a ausência do Gabriel, eles vão precisar fazer essa função. O Pedro Henrique também deu uma entrevista bem interessante aqui na Zona Mista, falando sobre Alexandre Alemão, abre aspas para Pedro Henrique, que foi questionado sobre o jejum de gols do Alexandre Alemão, que está a 8 partidas sem marcar, e a gente vê o Alemão um pouco ansioso em função disso. O Pedro Henrique disse o seguinte, acho que só falta o detalhe do gol. Ele vem fazendo um trabalho sujo muito grande, vem segurando muito a defesa dos adversários, não vem sendo o protagonista de fazer o gol, mas está nos ajudando muito. Isso aconteceu hoje, por exemplo, no segundo gol. O Alemão não marcou, mas participou também ativamente da construção do gol do Maurício. E o Pedro Henrique destacou esse trabalho sujo feito pelo Alemão. Para fechar, Johnny passou e deu algumas informações importantes. Convocação norte-americana, ele vive essa expectativa de ir para a Copa do Mundo. Dia 9, quarta-feira, sai a lista de convocados da seleção dos Estados Unidos e ele tem expectativa de estar entre os 26 chamados pelo Greg Berhalter, que é o técnico da seleção dos Estados Unidos. E o Johnny falou também sobre a preocupação com algumas dores que ele sentiu na coxa ao sair do gramado. Ele tranquilizou todo mundo, foi apenas cãibra, cansaço, vai estar à disposição na próxima terça, quando o Inter encara a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi. Para fechar, vamos falar de KTO. A odd de vitória do Internacional estava baixa, 1,85. Mas quem apostou em uma vitória um pouco mais contundente, o 2-0 ou 1,5 ou mais gols, se deu bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e vamos apostar no jogo do Vascão contra a equipe do Ituano. Jogo às 6 horas da noite. O meu palpite é de um empate chorado, tá boa essa odd, 3,5. Então um jogo interessante para você também jogar lá na KTO. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!